Bom dia, irmãos. Domingo 12 de setembro de 2021. Já ultrapassamos o meio do ano, já estamos caminhando para o final de mais um ano, sob a graça, a direção e a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Eu tenho um enorme prazer de estar aqui com vocês. Lembrando que nós, no curso desse ano tão atípico, nós já falamos sobre vários temas, já estudamos, não concluímos, mas já estudamos muita coisa sobre a vida de Jesus. Depois da morte, da ressurreição de Jesus, já ultrapassamos o livro de Atos dos Apóstolos também, e hoje nós estamos introduzindo um novo tema. Vamos falar sobre as mulheres na Bíblia. Mas antes de qualquer coisa, nós vamos orar. Feche os seus olhos, ore comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor nos permite, no meio de tanta situação difícil, dessa pandemia, estarmos juntos estudando a tua palavra. Senhor, abre a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos aprender e apreender o que o Senhor quer nos comunicar hoje. Por isso, Senhor, esteja conosco no curso desta aula. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Bem, então, se nós já estamos prontos, porque já oramos, já invocamos o nome do Senhor, já pedimos a orientação dele, então vamos tratar desse tema e você vai estar se perguntando: por que é que nós vamos falar de mulheres? Por que há tanta preocupação para se falar de mulheres? E eu quero chamar a tua atenção para o tempo da Bíblia, o tempo histórico da Bíblia, quando a Bíblia foi escrita e aonde se passaram essas histórias, e por que é preciso que a gente tenha um olhar muito especial para as mulheres. Vou te perguntar, eu sei que você sabe, mas é sempre bom lembrar, sabe o que é uma sociedade patriarcal? Em linhas genéricas, é um sistema social. O patriarcado é um sistema social em que a prevalência é sempre dos homens. Os homens têm o poder primário, eles predominam em situações de liderança política, são eles que têm autoridade moral, são eles que controlam a família, são eles que controlam crianças e mulheres e normalmente não dão voz nem às crianças, nem às mulheres, nem àqueles que estão fora do padrão da sociedade patriarcal, todos aqueles que são diferentes. Então, imaginando o contexto histórico, porque a Bíblia nos fala da experiência dos homens com Deus, mas é uma visão a partir do homem, como o homem se comporta nessa sociedade. Então, certamente nós vamos perceber que as mulheres têm um plano secundário, mas esta é a visão humana, mas não é a visão divina. E é isso que nós precisamos enfocar, e é isso que nós precisamos estudar, e é isso que nós queremos estar atentos. É lógico que nós vivemos hoje numa sociedade muito mais igualitária do que aquela em que viviam os apóstolos. Mas as questões de gênero ainda hoje são muito pertinentes. A questão da origem, a questão da posição social, o diferente ainda hoje é visto com um certo ar de distanciamento, mas o ideal do cristianismo não é este. E aí eu gostaria de pedir a você, claro, você está na escola bíblica dominical, você trouxe a sua Bíblia com você. Então, eu peço que você abra comigo no livro de Tiago, logo depois do livro de Hebreus, Tiago, capítulo 1, se você não está com a sua Bíblia agora à mão,
você anote para depois conferir. Tiago diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas, com diferença de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga um homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também um pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, não fazeis distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes os pobres. Não são os ricos que vos oprimem? E não são aqueles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores. Preste atenção. Tiago está fazendo uma diferença entre homens ricos e homens pobres. Essa mesma diferença nós podemos fazer com relação às mulheres. Veja que ainda nos dias de hoje, nós encontramos sociedades altamente patriarcais, em que as mulheres não têm voz, em que as mulheres são tratadas como objetos, não têm opção de trabalho, elas dependem de um homem para o seu sustento, elas não podem ser vistas em público. Vejam as mulheres no regime do Talibã, para vocês poderem compreender o que é a opressão. Cristianismo não é isso. Cristianismo é igualdade, porque Deus não escolheu os pobres, ou os ricos, ou os negros, ou os brancos, ou os amarelos. Deus não escolheu os homens ou as mulheres. Deus nos ama a todos e nos quer todos juntos no seu louvor. E é por isso que nós precisamos estudar um pouco mais a questão feminina na Bíblia, para nós nos certificarmos de que realmente não haverá e não há distinção para Deus entre homens e mulheres. Veja bem, vou repetir. Para a sociedade, as mulheres podem ter parecido algumas vezes irrelevantes. Somente serviam para gerar filhos, mas para Deus não há diferença entre homens e mulheres. Nós ainda não nos livramos do patriarcado completamente. Estamos caminhando para uma sociedade igualitária, aquela que Jesus queria, que nós nos amássemos muito e amássemos ao nosso próximo como a nós mesmos, sem diferença. O mandamento não nos dá nenhuma diferença, mas ainda não estamos lá. Por isso, então, a gente precisa estudar e vamos começar aqui da grande comissão de Jesus, aquela última ordem que ele deu antes de subir aos céus. Mateus conta isso lá no último versículo do seu livro, capítulo 28, verso 19. Mateus disse: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eu te pergunto, essa comissão era só para homens? Ou as mulheres também estavam incluídas? Lembrando que nós somos imitadores de Jesus. E como Jesus só escolheu homens, é possível que a primeira conclusão seja que o discipulado é só para os homens.
E aí nós caímos naquele vício humano de deixar as mulheres num plano relegado de lado, em um segundo plano. Não é essa a vontade de Deus. Preste atenção, porque ela está expressa na Bíblia. Jesus escolheu 2 discípulos, homens, todos homens. Mas ele conhecia a origem, ele conhecia o coração de cada um deles. E ele sabia, desde sempre, que Judas o trairia. Jesus ali estava nos mostrando que não importa a condição humana, importa chamar, fazer o chamado e ensinar. O que será dessa pessoa e desse indivíduo, nós saberemos mais tarde. Mas o Senhor saberá, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Ide, esta foi a grande comissão. Ide e fazeis discípulos. Ah, mas os discípulos eram homens, mas você esqueceu de que havia mulheres também que seguiam a Jesus? Bom, vamos fazer um ponto, uma parada aqui e pensar naquele jardim do Getsemane, quando Jesus está sendo preso e ele sabe o que vai acontecer, ele já tinha prevenido os discípulos de que ele seria morto. Os discípulos não acreditavam, mas ele sabia que ele seria morto. E quando Jesus, lá no jardim do Getsemane, finalmente é preso, se cumpre a palavra de Deus, por certo. Só que, naquele momento, os discípulos fogem. Veja em Mateus 26, capítulo 56. Mateus está dizendo: tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então, os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Um discípulo não foge. É da nossa natureza humana ter medo, e eles fugiram naquela situação. Então, eram homens e fugiram. Por outro lado, eu quero lembrar a você da imagem um pouco à frente, lá no Gólgota, lá no local da crucificação. Nós temos o relato em Mateus 27, seguindo na sua Bíblia, você vai chegar a esse relato final dos últimos momentos de Cristo. Mateus 27, lá nos versos 55 e 56, o que você vê naquele cenário do Gólgota, naquele cenário da crucificação, naquele momento cruel? Você vê as mulheres frágeis, relegadas a segundo plano, sem voz, mas que seguiam a Jesus. Elas estavam ali, no sofrimento de Jesus, na cruz. Então, se você olhar e ler o verso 55 e o verso 56 de Mateus 27, você lerá ali: estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia, as que vinham servindo a Jesus desde a Galileia. Elas estavam com Jesus, elas eram discípulas de Jesus, elas seguiam Jesus e elas não o abandonaram nem no Gólgota. Então, primeiro ponto que nós vemos aqui para acabar com essa diferença entre homens e mulheres. Todos os discípulos, todos nós somos humanos. Em um e outro caso, entre homens e mulheres, discípulo é o que segue a Jesus e, se falhar e se arrepender, ele poderá ser perdoado, ele será perdoado.
e ele alcançará a vitória com Cristo. Então, mesmo os discípulos tendo fugido lá no Getsêmani, eles depois voltaram, se arrependeram e atenderam a grande comissão. As mulheres foram até o Gólgota e elas vinham seguindo Jesus desde a Galileia. Veja bem. Agora, um segundo ponto a considerar é que Jesus mesmo não desprezava nem mulheres, nem crianças, como era típico da sociedade patriarcal daquela época em que Jesus vivia. Só te lembrar da mulher samaritana, que vai pegar água no poço e Jesus pede água a ela, e ela diz: como é que pode? Você sendo judeu e eu samaritana, e você me dirige a palavra? Mas Jesus não desprezava nem mulheres, nem crianças. E elas eram também discípulas de Jesus. Vamos seguindo um pouquinho na Bíblia, é bom a gente manusear a Bíblia, e nós vamos abrir agora no livro de Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8, nos versos de 1 a 3, diz assim: aconteceu, depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Veja que beleza que as mulheres não estavam excluídas do ministério de Jesus. E às vezes a gente esquece disso. Às vezes a gente acha que as mulheres são secundárias, que as mulheres não têm tanta importância como os homens. Mas elas seguiam e serviam a Jesus. E mais, elas tinham sentido na carne o poder de Jesus, porque Jesus expulsou de Maria Madalena 7 demônios. Que experiência deve ter sido desta mulher tão atormentada se encontrar com Jesus. E essas mulheres serviam a Jesus com os seus bens. Então, vejam que a participação feminina no pastorado de Jesus não foi pequena. Marcos, volta lá, nós estávamos em Lucas, volta para Marcos, capítulo 15, nos versos 40 e 41. Eu vou ler para você. Estavam ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e o serviam. E além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Então, as mulheres, elas estavam com Jesus. E quero te dizer uma coisa, as mulheres foram as primeiras discípulas a testemunhar o túmulo vazio, ainda que alguns discípulos não lhes tenham dado crédito. Você lembra do caminho de Emaús, dos discípulos, daqueles discípulos que iam lá no caminho de Emaús? E como eles diziam para aquele que eles não tinham reconhecido ainda como sendo Jesus: é verdade que algumas mulheres disseram ter visto o túmulo vazio e terem visto Jesus? Mas eles estavam falando porque eles não acreditavam mesmo. Então, preste atenção. Jesus não desprezava os mais humildes do estrato social, que eram, no caso, as mulheres. Elas seguiam e cumpriram um ministério com Jesus.
Terceiro ponto que eu gostaria que nós lembrássemos nessas lições, que a partir desse domingo e para os próximos nós vamos ter acerca das mulheres, é a questão do medo, uma questão muito humana. Medo, você dirá com o seu olhar humano, é algo que as mulheres sentem e os homens não. E o primeiro exemplo que você vai dizer é: só mulher tem medo de barata. Pode ser, embora você sabe, há homens que também têm. Mas não é isso que nós lemos nas Escrituras, com relação ao medo, não às baratas, evidentemente. Mas veja só, no livro de João nos conta também essa maravilhosa história de Cristo, com uma veia bastante poética, mas eu queria que você fosse nessa mesma circunstância da morte de Jesus, do Gólgota. Vai lá no capítulo 19 de João e veja no verso 38 que, falando já do sepultamento de Jesus, depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus dali. Vejam, ele era um discípulo oculto, porque ele tinha receio, é uma outra palavra para medo, dos judeus. Agora, veja a atitude das mulheres. Logo depois, enfim, as mulheres seguiram ali José de Arimateia quando foi pedir o resgate do corpo de Jesus. E as mulheres o seguiram até o sepulcro. É a continuação ali da nossa história. As mulheres foram até o sepulcro, onde Jesus foi posto e ninguém mais havia sido colocado ali naquele sepulcro. Mas logo veio o sábado, momento de descanso, e no primeiro dia da semana, você está vendo essa leitura no capítulo 20, logo em seguida. Verso 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, na hora que todo mundo está dormindo, na hora que é mais perigosa para as mulheres. Ela foi ali, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com um outro discípulo a quem Jesus amava, João, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o colocaram, onde o puseram. Saiu Pedro e o outro discípulo e logo chegaram ao sepulcro. Eles verificaram, viram que ali só havia lençóis e eles ainda não tinham compreendido o que tinha acontecido, esses discípulos. E voltaram outra vez para casa. E aí eu chamo a sua atenção. No verso 11, Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto. Eu vou parar por aqui, porque isso é muito emocionante. Porque uma mulher que tem uma posição tão secundária na sociedade, que tinha tido em seu corpo 7 demônios que foram expulsos por Jesus, tão sentida com aquela situação,
também sem compreender exatamente tudo o que estava acontecendo, ela não vai embora. Ela fica ali no túmulo e ela se abaixa e ela chora. E ela, naquela posição mais baixa que ela podia estar, ela olha para o túmulo e ali ela vê os anjos. Jesus permitiu que fosse uma mulher tão pecadora que tivesse visto pela primeira vez o Cristo ressurreto. Não é maravilhoso? E Jesus disse, olha, não me retenha, eu preciso ir ao Pai, mas manda os discípulos irem para Galiléia, eu vou me encontrar lá com eles. Que maravilha de mensagem é essa que fala do medo dos homens e o destemor das mulheres, da humildade das mulheres que não ficam relegadas a essa condição que a sociedade lhes impunha, de serem serviçais, de serem submissas, de serem humildes. Aquela mulher, ela encontrou Jesus e a vida dela mudou completamente, independente de ser mulher. Jesus modifica a minha vida, e sou mulher, e modifica a tua vida, se você é homem também, porque esse encontro é um encontro fabuloso e o medo é superado pela graça maravilhosa da salvação. Quarto ponto que é importante lembrar para espancar a diferença entre homens e mulheres. Nós estudamos as mulheres para saber que não há diferença entre homens e mulheres. É por isso que nós estamos tão dedicados a esse tema. Bom, quando os discípulos, depois de encontrarem Jesus e quando já estão de volta a Jerusalém, pouco antes da grande manifestação do Pentecostes, em que vem sobre eles o Espírito Santo, as mulheres estão ali em pé de igualdade com os demais discípulos e elas perseveravam com eles em oração. Você vai encontrar isso em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 1, versos 13 e 14. Você verá que as mulheres estavam lá no cenáculo, elas estavam lá em oração com os discípulos. Então, a partir daí, todas as manifestações subsequentes, o modo como viviam os convertidos, não inclui as mulheres que estavam também em oração. Oração é o que traz unidade à igreja. A oração dos homens não é mais forte do que a oração das mulheres. A oração da fé é a oração que conta, independente de quem a esteja fazendo. Uma criança, uma pessoa com dificuldades até mentais, de pouca inteligência, uma pessoa de muita inteligência, um homem maduro, um adolescente, uma mulher. É a fé que nos iguala a todos. Bom, quinto e último ponto para a gente não se estender demais. Deus não escolhe seus discípulos pelo sexo, e sim pelo coração sincero. Não escolhe a posição social, escolhe um coração sincero. Não escolhe a cor da pele, escolhe um coração sincero. Jesus pregou para mulheres, falou com mulheres, comissionou mulheres. E as mulheres, e eu estou aqui falando com você, numa sociedade muito mais igualitária do que aquela patriarcal dos tempos de Jesus e dos tempos anteriores, nós não podemos desprezar esse ensinamento. Nós não podemos dizer, vamos deixar os homens decidir, isso é coisa dos homens. Evangelho não é coisa dos homens, é coisa de Deus para os homens. E a grande comissão é para qualquer pessoa, mulheres incluídas. Bem, nós vamos parar por aqui. Nas próximas lições,
nós vamos estudar a vida, as ações de algumas dessas mulheres discípulas, a importância para elas no ministério. Vamos entender que as limitações humanas, elas não são limites para a ação de Deus. Ore sobre o tema, ore para que Deus também te faça compreender essa maravilhosa graça do Evangelho que nos iguala a todos. Lembre-se de Tiago, para não fazermos acepção de pessoas. Nós certamente somos todos irmãos e filhos de Deus. Até a próxima lição. Nós estaremos juntos no domingo que vem e com mais uma etapa desse estudo sobre as mulheres. Te aguardo lá. Um bom domingo para você.